Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje é dia 26 de janeiro de 2023, e a gente vai falar sobre TikTok, a rede social mais valiosa do mundo, e também o seu uso como buscador. A gente vai falar sobre a estratégia da Warner Bros. Discovery, e também um pouquinho dos resultados, e Universal Music, o grupo Universal Music também, e os seus resultados dentro do último resultado divulgado. E vamos comentar também sobre mercado e estratégia, falando sobre preço das bicicletas no Brasil. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre a Shimano, um dos principais fornecedores de bicicleta, o novo foco da Natura e também Leroy Merlin e um desafio logístico bem complicado que ela vai passar por aí, hein? Bom, para me acompanhar nesse episódio, eu estou com o nosso caríssimo instrutor de estratégia e negociação, Yuri Salomone. Fala, Yuri, muito bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando essa gravação de hoje. Sejam todos bem-vindos aí a 2023, que a gente tem um ano ótimo. E, Habib, vamos lá, que tem notícia pra caramba para comentar hoje. Pois é, e você sabe que hoje, né? Hoje não, mas talvez essa última semana o negócio começou a bombar. Treinamentos corporativos, clientes, treinamentos presenciais, treinamentos virtuais aqui na BTC, reuniões que a gente tem que fazer. E eu tive que tirar a poeira das minhas camisas, viu, Yuri? Foi complicado, assim. Os bons tempos de camiseta todos os dias acabaram, infelizmente, né? Mas o melhor de tudo é que eu posso contar com as undershirts da Insider Store para poder aliviar um pouco, né? Dar um conforto térmico mais interessante. A camiseta é muito bacana porque ela tem um reforço debaixo do braço que ajuda bastante para quem acaba suando mais e tal. E é muito legal para você poder reutilizar suas camisas. Afinal, você não precisa, né, lavar depois de algumas horas ou eventualmente até um dia de uso, porque a undershirt embaixo ela segura bastante tanto do cheiro como do suor. Então é bem legal, muito confortável, é muito difícil usar hoje uma camisa sem undershirt. Eu tô com a minha aqui por baixo, né, minha branca, para quem se incomoda, eu não gosto que apareça a camisa embaixo, tal. Beleza, né? Quem sou eu para julgar eventuais problemas pequenos, não é verdade? Porém, a Insider também resolve esse problema com as undershirts mais gola V e tal, que escondem, realmente você não precisa ver que tem nada embaixo e não dá para ver, é sério, realmente não aparece. É diferente de uma camiseta branca qualquer que você coloca e todo mundo sabe que você está usando. Ela é bem apertadinha no corpo, no marca, tal, então realmente é um bom negócio para quem usa camisa. E você, claro, se quiser resolver esse problema, 12% de desconto usando o cupom BTC12. O link está na descrição, o cupom também. Dá uma olhada lá, se fizer sentido para você, manda bala que o material é muito bom. Bom, vamos lá. Outra coisa, né? O Yuri está agora encaminhando aí para o final da disciplina de Soft Skills, que engloba negociação e comunicação, na nossa turma Bootcamp do General Business Program, que é correria total, janeiro e fevereiro, todos os dias. E aí, Yuri, o pessoal tá mandando bala nas suas aulas? Tá sim, Habib, eu estou bastante feliz com a turma Bootcamp 7, bastante alunos participativos, questionadores. Isso é bom, né, para a construção do nosso portfólio do curso, na construção do nosso conhecimento como parcerias. E, Habib, aproveitando, eu estou com a minha insider aqui, ó, e tá super tranquilo, tô com conforto térmico, não tô suando, eu passo o dia inteiro aqui de terno e gravata e a camisa me ajuda bastante aí nesse conforto térmico, hein? Pois é, você também usa, né? Eu sei que eles te deram uns presentinhos aí também, viu? Enfim, mas a turma tá muito legal. Você falou, é a turma 7 que a gente tem nesse formato, né? Então, a sétima aí que a gente está fazendo, mas para você que quer aproveitar e perdeu a chance ou não pôde participar da turma de férias, as inscrições para as turmas regulares do General Business Program estão abertas. E, ó, corre, hein? Porque a gente já está chegando nos 500 inscritos para as turmas do General Business Program e
as vagas são limitadas, até para as turmas virtuais, tá? Para a gente poder manter uma aula, interação, etc. Então tem limite nas turmas virtuais também, porque são aulas ao vivo, não são gravadas. Então aproveita, o link está aqui embaixo, a gente está também com valores promocionais, se você fizer inscrição antecipada. E, ao contrário do bootcamp que está na turma 7, agora nas turmas correntes, que a gente conta um pouco separado, é das turmas 103 a 108, hein, Yuri? Daqui a pouco a gente vai ter que mudar a forma de contagem, hein, que o negócio está ficando complicado, o que é muito bom, né? Inclusive. Bom, vamos seguir. Agora a gente vai começar o episódio de verdade. A gente trouxe algumas notícias aqui, mas eu queria começar com uma, e eu vou falar uma coisa. Eu preciso confessar um negócio para você, Yuri. Eu nunca usei TikTok. Nunca usei. É, Quando a BTC implementou o TikTok, começou a produzir conteúdos por lá também, eu já não estava mais no marketing da BTC. Então, eu acabei perdendo um pouco desse fio da meada. Eu vejo os conteúdos, mas eu não uso a ferramenta. Então, eu ainda estou com dificuldade de entender a popularidade dessa ferramenta. Talvez eu seja muito old school. Mas é o seguinte, olha essa notícia da Forbes. TikTok é a marca de rede social mais valiosa do mundo em 2023. E eu trouxe também uma outra notícia que eu queria que você comentasse, Yuri, do valor econômico. Além das dancinhas, TikTok é usado pelos jovens como alternativa ao Google. Então vamos lá, comenta um pouquinho sobre esse fenômeno das redes sociais. Habib, que fenômeno, hein? Bom, nesse ano, a marca está avaliada em 65,69 bilhões com B de bola de dólares, versus 58,98 bilhões de dólares no ano passado. E com isso ela destronou o Facebook, o Facebook perdeu ano passado 42% do valor, é bastante. E dentre os fatores que levaram o Face a degringolar aí, foi o foco do Zuckerberg no metaverso, em detrimento do Face, né? Beleza. Mas falando de TikTok, ela se tornou uma ferramenta que facilitou ou mesmo inovou ali na relação de conectividade entre as pessoas na pandemia. Muitas pessoas, o número de acessos, o número de usuários cresceu demais a partir de 2020. Bom, além disso, o TikTok ele tem sido utilizado, como você comentou, para buscas. Aí você fala, putz, estranho, né? Mas isso é reflexo de como os apps, os aplicativos, têm lutado pela atenção dos usuários. A gente viu aí o Instagram colocar o Reels recentemente. Isso basicamente é para você ter acesso a informações rápidas, objetivas e no discurso completas, conhecimentos aprofundados, que eu discordo um pouco. Mas hoje, pessoas entre 18 e 29 anos que se informam pelo TikTok saltou de 9% em 2020, na pandemia, para 26% em 2022. Mas eu pergunto, com qual grau de assertividade eu consigo passar uma informação em um vídeo de 1 minuto? Com qual profundidade eu consigo ensinar algo? Habib, eu li as notícias e fui pesquisar, né? Curioso que sou, entrei no TikTok e digitei teoria da relatividade. E eu achei um monte de vídeos, porque você entra ali no que eles chamam no buraco no buraco do coelho, né? E você não sai daquilo, começa a ver um monte de coisa relacionada à teoria da relatividade, e de verdade, vídeos de 1 minuto que não falam nada. Eu estudei a teoria da relatividade, tem a restrita, tem a ampla, acredito que você também na faculdade, e que fez engenharia, né? Poxa, você estuda 2 semestres de física avançada e você tem 2% do que é a teoria da relatividade. Aí entra o ser humano no TikTok, faz um vídeo de 1 minuto e diz que aquilo é a teoria. Eu fiquei abismado. Façam vocês esse teste e concluam com os seus próprios hábitos, o que você pode ver e aprender com o TikTok. Não estou aqui criticando as pessoas que fazem pesquisas pelo TikTok, mas vejam se de fato você está aprendendo ou você está tendo highlights, lances e acha que está sabendo de alguma coisa. Enfim, se te questionarem, omita, pelo menos. Não vai falar que você sabe. Ah, eu assisti um vídeo no TikTok. Pô, aí sim, agora eu acredito que você sabe mesmo. Mas vamos lá. Esse movimento, ele se deve, em parte, ao jeito de consumir, conforme eu falei. E as gerações mais novas, elas não querem mais ler sobre algo em algum site frio, ou algum site sem rosto, sem alguém se mexendo, ou com uma musiquinha por trás, ou mesmo lendo um livro, né? O nível de
pessoas que leem livro caiu drasticamente nos últimos anos. E alguns tipos de informação, de fato, são melhores transmitidas por vídeos. Você consegue fazer as animações, fica mais claro, mas nem tudo dá para ser ensinado pelo TikTok. Além disso, o cansaço das pessoas em verem os anúncios nas redes tem feito elas migrarem de redes sociais. Quando você pega o Facebook, o Instagram, o Twitter, por exemplo, já são redes que cresceram, conseguiram, na estratégia de growth, bastante clientes, mas elas precisam ter uma fonte de receita. Qual é uma das principais fontes de receitas de redes sociais? São os anúncios. E aí esse cansaço das pessoas em verem anúncios no Instagram, no Face ou no próprio Twitter, levou elas a migrarem de rede social. Mais dia menos dia, o TikTok também estará cheio de propagandas, a não ser que o dono do TikToker, o controlador do TikTok, descubra algum jeito de monetizar esses vídeos que não seja vendendo anúncios. Eu, por hora, Habib, desconheço. Pois é, e eu acho difícil que algumas empresas ainda tiveram essa ideia. Pode vir a ter, né? Então a gente sabe que inovações para monetização acontecem, e o pessoal realmente busca isso, mas eu também me preocupo um pouco com a falta de profundidade que esses conteúdos podem trazer. Isso daqui é independente de quem seja o criador do conteúdo. Aqui eu acho que o aviso é em relação ao formato do conteúdo que a plataforma distribui e não ao produtor do conteúdo, tá? Tem muita gente muito competente, muito qualificada que compartilha conteúdos nessas redes, mas é impossível se aprofundar. Você falou da teoria da relatividade, eu lembrei das minhas aulas de física moderna na faculdade, e aquelas aulas eram assustadoras do ponto de vista de suas dificuldades, né? Faziam os projetos de desenvolvimento de antena que eu tive que fazer na faculdade e de estabilização de rede de usina eólica parecerem brincadeira de criança, né? Então imagina isso num vídeo de 1 minuto. Mas é muito interessante para muito tipo de coisa. E quem sabe eu experimente, viu, Yuri? É uma possibilidade. Vamos seguir para a próxima notícia. Aqui tem algumas que eu vou querer comentar. Essa daqui é da Exame. Como a Warner Bros. Discovery quer integrar as diferentes plataformas de conteúdo. Bom, a gente já comentou bastante aqui sobre a fusão da Warner Bros. Com a Discovery no ano passado, então vale uma atualização. A notícia ela fala que a empresa divulgou resultados relativos aos primeiros 9 meses de 22. Eu vou compartilhar daqui a pouco, né, direto da fonte, peguei no site Resultados com Investidores, mas o highlight da notícia é a mudança da estratégia colocada pelo CEO global, o David Zaslav, e também a CEO Brasil da empresa, Vera Busanello, que foi entrevistada aí na reportagem. A ideia é garantir presença nos mais diversos canais de distribuição que eles têm hoje. Isso é um tema que a gente trabalha bastante nas aulas de marketing, que são os canais de distribuição, os canais de marketing. Então, eles têm cinema, celular, Smart TV, tablet, TV a cabo. Então, são vários canais que eles querem manter essa distribuição, uma estratégia interessante, tá, de abordagem de distribuição de canais. Um pouco diferente do que faz, por exemplo, a Netflix, né, em que ela tem o foco bastante forte dentro do seu aplicativo, celular, tablet, Smart TV, mas não presente, por exemplo, em cinema ou TV a cabo. Mas é algo que eles cogitam, viu, pessoal? Porém, tem uma semelhança com a Netflix, por exemplo, investimento em conteúdos locais, que é uma coisa que a Netflix fez no começo e deu muito certo. Eles também têm isso no pacote. Um exemplo aqui é uma série, Cidade de Deus, que é baseada no filme dirigido pelo Fernando Meirelles, que é um filmaço, fica a recomendação aí para quem não viu Cidade de Deus, belo filme. Então tem uma série desenvolvida, é uma série local, uma série brasileira. Outra estratégia é a fusão das plataformas HBO Max e Discovery Plus, que são as principais plataformas de streaming do grupo. As duas juntas, elas têm cerca de 94 milhões de assinantes. Aqui, eu estava até conversando com o Yuri antes da gente começar a gravar. É importante aqui, parece
interessante, a gente pode avaliar qualitativamente essa estratégia de unir as duas plataformas, benefícios, malefícios, porém, é muito importante, antes de uma decisão de portfólio, de produto, sempre que possível, realizar algum tipo de teste controlado. A gente fala sobre isso quando a gente comenta em treinamentos corporativos sobre economia comportamental. A utilização de testes que vão, em um determinado período, com determinado público, te dar uma resposta sobre um resultado comportamental que você deseja obter. Por exemplo, né, você pode partir de uma hipótese de que juntar as plataformas vai trazer mais usuários e mais receita, por exemplo. Ah, será que isso vai acontecer? Não sei. Você pode até ter um histórico de alguma coisa parecida, mas se você puder fazer um teste e verificar essa hipótese, é muito importante. Eu não sei se eles fizeram esse teste, tá? Eu espero que tenham feito, apesar de saber que isso é raro. Por último, não menos importante, a estratégia de canais engloba sim a TV a cabo. Mesmo em queda no mundo todo, ainda tem massa crítica suficiente para justificar investimentos. No Brasil, por exemplo, a queda de assinantes em 2022, até novembro, foi de 6,2%, para um número aí de 12,6 milhões de assinantes. Caiu, está caindo, mas ainda é muita gente. Claro, vai ter alguma redefinição de portfólio. Nem todos os canais que estão hoje na TV vão ser mantidos na TV, mas alguns ou muitos deles vão porque é um importante canal de distribuição que será mantido na estratégia. Só lembrando que marcas tem esse novo grupo, Warner Bros. Discovery, né? Tem as marcas Warner Bros., HBO, HBO Max, CNN, Cartoon Network, TNT, da Discovery, tem os canais da Discovery, Animal Planet, HGTV, Eurosport, e tem também a TCM, Boomerang e Space. Então são várias marcas, vários canais, e certamente vai ter alguma adaptação. Sobre os resultados, né, se a gente pegar o terceiro TRI de 22, eles divulgam o resultado auditado, só que é difícil fazer uma análise porque o comparativo era antes da fusão, então fica meio complicado. Para isso, eles divulgam um pro forma que é comparado às mesmas bases, vamos dizer assim. E ali a gente vê que a empresa está com redução de receita, né? Ela teve uma redução de 10,5% na receita do terceiro TRI de 21 para o terceiro de 22, hoje, né, no terceiro TRI de 22, com 9,8 bi de dólares de receita. Cinema caiu 8% a receita em cinema, no canal cinema, porque teve menos lançamentos e também mais gente trocando cinema por TV. Isso daí foi uma coisa que eles observaram. TV caiu, porque TV está caindo para todo mundo, e caiu também a receita no DTC, o Direct to Consumer, que geralmente são os streamings. O EBITDA também caiu, né? O EBITDA caiu cerca de 9% para 2,4 bi, o EBITDA ajustado. Tá muito bom? Tá muito bom. O EBITDA tá bem interessante. Claro que o Direct to Consumer tem EBITDA negativo, isso já era bem latente, né? Mas a TV tem um EBITDA muito alto. Assim, é realmente espantoso como a TV dá dinheiro para Warner Bros. Discovery. Então, claro que é um canal que deve continuar, né, apesar de perder a relevância aos poucos. A empresa queimou caixa nesse trimestre, 192 milhões, contra uma geração de caixa no ano passado, no ano anterior, né, no mesmo período. E ela tem uma dívida líquida muito alta, 48 bi de dólares de dívida líquida. A alavancagem é muito alta e ela está alavancada por causa da fusão também. A ideia é acertar a sinergia para poder reduzir esse endividamento. Eu acredito que eles vão conseguir fazer isso, né? Talvez a união dos streaming seja uma forma de atingir essa sinergia. Vamos observar, né? Mas é uma empresa que está com alguns desafios e ela deve sim se amparar na TV a cabo para resolver vários desses desafios, né? Nada como voltar ao passado, não é verdade? Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Eu peguei aqui do Brasil Journal. Universal Music. Por que estamos comprados na ação? Esse título tá assim, pessoal, porque
Essa reportagem foi escrita por Leonardo Otero, que é um sócio de um fundo chamado Arbor Capital. E aí ele explica por que que o fundo está comprado na Universal Music Group. Daí no final eu vou trazer alguns números da empresa, mas eu vou comentar um pouco sobre a notícia. Antes disso, pano de fundo. Universal Music é uma empresa holandesa. As suas ações são negociadas na Euronext, que é a bolsa de Amsterdã. Eles atuam no mercado de música, né? Estúdio de gravação, publicação, marketing, distribuição de conteúdo audiovisual. Olha as marcas que estão sob a tutela da Universal Music Group. Abbey Road Studios, gravação e publicação de subcelebridades como Beatles, Pink Floyd, Oasis, Radiohead, Amy Winehouse, Kanye West, Florence and the Machine e também músicas de filmes pouco conhecidos como Harry Potter, Senhor dos Anéis. Uma curiosidade interessante, o som estéreo, ele foi patenteado nesse estúdio, muito curioso, né? A EMI, que também é uma gravadora famosa, é deles. Gravou Elton John, Metallica, Queen, The Killers, Justin Bieber, Katy Perry e Taylor Swift. Outras marcas famosas do grupo são a Capitol Music, Virgin Group e Def Jam. Então já deu para sacar que eles atuam nesse mercado de gravadoras, editoras, etc., que é a base, é quem distribui as músicas, vamos dizer assim. Mesmo com tudo isso, tem muita gente que se preocupa com esse modelo de negócio. Por quê? Porque alguns acreditam que ele está ultrapassado. Primeiro por causa da pirataria e depois por causa dos streamings. E também outras formas, né, de gravar, distribuir música, inclusive relacionado com a notícia que o Yuri comentou, né? O próprio TikTok, ele pode ser visto aí como substituto desse tipo de modelo. E sim, o mercado de gravadoras e editoras caiu bastante. Ele caiu pela metade, se comparado em 1999 e 2015, por exemplo. Começou a retomar agora, mas ainda está 40% abaixo do saudoso ano de 1999, inclusive ano em que foi lançado o disco Californication, do Red Hot Chili Peppers, e Supernatural, do Santana, inclusive belo ano. Bom, voltando. O streaming, ele acabou, de certa forma, ajudando as gravadoras, porque agora eles recebem, menos que antes, mas recebem, o que não acontecia numa época onde a pirataria era muito forte. E é claro, tem um oligopólio nesse mercado. 70% mais ou menos da receita de gravadoras e editoras dentro dos streamings vão para Universal, Sony e Warner Music. O que acontece aqui? Yuri sabe muito bem dessa dinâmica. Com isso, o poder de barganha das gravadoras sobe, uma vez que reduz a quantidade de alternativas dos streamings. Para obter conteúdos de diversos artistas, os streamings precisam abordar essas três, são 70% da receita dos streamings. Então, esse tipo de análise de poder de barganha é muito importante para a gente poder analisar essa situação e ver como que as empresas estão relativas uma à outra. Isso você vai ver no GBP de uma forma bem aprofundada que você provavelmente não vai ver em outro lugar. O fundo que está investido da reportagem, ele ele observa todas essas dificuldades, mas, é claro, análise do poder de barganha, mas tem um ponto adicional. Ele espera que haja um aumento no preço dos streamings, das assinaturas, o que geraria um repasse para as gravadoras. E hoje, 70% da receita da Universal Music vem de canais digitais, principalmente os streamings. Eu não vejo dessa maneira, em relação ao aumento de preço dos streamings. Eu acho que, dado a concorrência e substitutos, a elasticidade de demanda ela vai exercer alguma influência caso os preços aumentem. A gente está vendo um pouco disso no Netflix. Eles aumentaram o preço, beleza, mas o crescimento de usuários ele é cada vez mais lento. E agora, com o novo produto de streaming mais barato com anúncios, a gente pode ter uma amostra ainda maior de que os preços das plataformas não sustentam aumentos tão relevantes. A gente já teve um episódio que a gente comentou sobre uma análise curta, claro, bem rápida, né, por um curto período de tempo, né, desde que esse produto foi lançado, de que muita gente está migrando de um plano mais caro para esse plano mais barato. Se isso acontece, o ticket médio vai reduzir e não aumentar. Então, eu acredito que seja difícil sustentar um grande aumento.
tá? Mas essa é uma das justificativas para eles investirem. Eu concordo muito com a análise deles na parte do oligopólio, nas marcas fortes, no produto, mas eu acho que em relação aos preços de streamings, não sei se sustentaria num ritmo acima da inflação ou, enfim, muito alto. Mas vamos dar uma olhada nos números. A empresa é muito interessante, viu, pessoal? Os resultados estão em euros e o balanço é não auditado. O balanço que eu tive acesso aqui no site de relações com investidores. Mas ó, no primeiro semestre de 22, eles tiveram uma receita de 4,7 bi de euros, um aumento de 23% no mesmo período do ano anterior. E dessa receita, 40% vem de subscription, vem dos inscritos principalmente nas plataformas. 14% está bastante focado em anúncios. E venda digital, 3%. E venda física, 11%. O que é venda física? CD, DVD, disco de vinil. Olha só que interessante. E quando a gente vai ver a variação da receita, streaming aumentou bastante, venda física aumentou quase 17% e venda digital caiu para caramba. A propósito, a Universal Music, eles têm um clube do vinil. Então você assina lá, recebe um vinil por mês, tal, bem interessante, eu não participo, mas se você quer gastar mais com vinil do que você gastaria normalmente, pode ser uma boa ideia. É uma empresa com um EBITDA bastante interessante, uma margem de EBITDA de mais de 20%, caiu um pouco em relação a 2021 e lucrativa. Teve um lucro de 241 milhões no período, também caiu em relação ao mesmo período do ano anterior, mostrando algumas dificuldades no processo, tá? Mas ainda bastante saudável, empresa que gera caixa, pouco endividada, alavancagem de 1,2 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. Então tá tudo nos conformes. Acredito que está justificado o investimento aí do fundo. Só um pequeno detalhe em relação à expectativa de subir preço de plataforma que eu tenho meu pé atrás. Vamos seguir com a próxima notícia. Aqui a gente já entra a falar um pouquinho de mercado, estratégia. Eu queria mudar e falar de bicicleta, né? Estava falando agora de disco de vinil, gravador, agora a gente fala de bicicleta, né? Valor econômico. Preço de bicicletas deve cair neste ano, após queda de 35% nas vendas em 2022. A notícia, ela fala basicamente desse mercado. A venda das bikes caiu 35% de 2021 para 2022. Esses dados são de uma associação de empresas do setor. E em números totais absolutos, foram 3,7 milhões de bikes vendidas contra 5,8 milhões em 2021. Uma diferença grande. A consequência seria a redução dos preços para quem queira comprar bicicleta em 2023. Isso está me parecendo um pedido para comprar bicicleta porque o mercado está ruim, né? Mas assim, faz sentido que o preço caia de verdade. Uma das justificativas da queda das vendas é a situação econômica do país. Bike não custa o preço de um carro, mas também não é de graça. Modelos de entrada, que a propósito foi onde a venda mais caiu, tem um custo aproximado de 800 a 1.200 reais. Então é o seguinte, isso traria uma possibilidade clara de redução de preço para poder cobrir a demanda, né? Porém, tem um pequeno detalhe. A queda do preço depende também de outros fatores. Eles falam na reportagem que 80% dos componentes de uma bicicleta são importados. Isso eu me impressionei bastante. Fiquei meio triste também, porque mostra que a nossa indústria não fabrica nem componente de bicicleta. Mas, enfim, dada a situação, é um problema no ajuste dos preços, porque fica bastante dependente do dólar, né, e de variações que acabam dificultando um pouco esse repasse. Para ilustrar, eu trouxe uns números de uma das maiores empresas de componentes de bicicleta do mundo, que é a Shimano. Como é empresa japonesa, listada em Tóquio, eu vou colocar os resultados em dólar num câmbio de 130 ienes por dólar, tá? Mas é uma empresa bem grande, eles tiveram uma receita nos primeiros 9 meses de 22 de 3,6 bi de dólares, um aumento de 18% em relação a 2021. Então, assim, o mercado de bikes no mundo, pelo menos usando como referência o resultado da Shimano, uma das principais empresas de componentes, aumentou, né? Mas no Brasil caiu bastante.
A empresa ela tem 82% da receita de componentes de bike, e aqui é tudo, pessoal: freio, correia, marcha, pneu, manopla, tudo que você pensar, eles vendem na bicicleta. E tem 18% da receita que são equipamentos de pesca. Vara, carretilha, molinete, linha de pesca. Você pesca, Yuri? Eu não lembro de perguntar isso. Habib, eu gosto de andar de barco, agora de pescar eu vou passar, viu? Eu gosto do peixe já limpo lá no mercado, dentro da embalagem. Pô, muito bom, viu? Eu não sei pescar, nunca pesquei, mas já tive que limpar peixe, dá um belo trabalho, viu? Mas truta, aprendeu a limpar, o negócio fica maravilhoso, viu? Mas de fato, você comprar na embalagem Habib, facilita bastante a eu vida. tenho eu tenho zero paciência para pescar. Esse é o fato, zero paciência. Eu não consigo passar 2 minutos esperando o peixe morder a isca. Pois é, né? Quantos vídeos de estoque você não consegue ver enquanto o peixe não chega, na verdade? Muito bom. Bom, mas é isso. Então, o mercado de bikes no mundo não parece estar em queda, pelo menos com essa referência. Claro que é muito pouco para testar, né, esse tipo de afirmação, mas só para ilustrar, viu, pessoal? A Shimano é uma empresa lucrativa, tem uma margem operacional de 27%, margem líquida de 24%, empresa bastante interessante. E acho que vale a pena ficar atento a esse mercado. E se você achar preço de bicicleta interessante esse ano, manda bala, porque eles estão precisando vender, viu, pessoal? Então, o mínimo que você pode fazer aqui é dar uma bela negociada na loja, tá? Então, faça esse favor, por gentileza. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Eu peguei também do valor econômico. E agora eu volto com o Yuri aqui, porque eu cansei de falar, viu? Essa daqui é uma tradução do Financial Times. Natura embarca na reformulação com foco em margem e caixa, diz CEO. Olha só, Yuri, parece que o pessoal da Natura assistiu às suas aulas e as do Aracaque, mudando e reformulando a estratégia. Vamos lá, conta o que a notícia falou aí, por gentileza. Não sei se eles assistiram a nossa aula, mas eles usaram a teoria clássica de estratégia para tomar essa decisão. Vamos lá, um pouco da história. A Natura ela começou em São Paulo com uma estratégia de venda porta a porta dos itens cosméticos lá em 1969. Ela também é muito conhecida pelas credenciais sociais e ambientais, diz que respeita o meio ambiente. Há controvérsias nessa fala, mas respeito aqui a fala do CEO e do repórter que anunciou. Bom, na última década, a Natura estava no foco em aquisições, crescimento, expansão internacional. Eles chegaram, Habib, Austrália, Europa, Ásia, ou seja, é uma das poucas empresas brasileiras que, de fato, internacionalizaram as suas operações. O ano de 2019, ela comprou a Avon por 2 bilhões, com B de bola, de dólares. Só para vocês terem ideia, as ações da Natura, o ano passado, há um ano e meio atrás, mais ou menos, caíram de lá para cá 80%. Hoje, a Natura completa vale 3,2 bilhões de dólares. Pagou 2 bi em 2019 na Avon e hoje ela completa vale 3,2. A queda foi bastante representativa. Bom, problemas que impactaram essa queda: guerra na Ucrânia, a Rússia é um grande país consumidor, inflação de 2 dígitos em vários países, inflação na América do Norte, redução do poder de compra dos clientes, o próprio e-commerce dando mais opções de cosméticos para os clientes, enfim, são aí alguns problemas que impactaram. Mas, para mim, o que está nas entrelinhas dessa reportagem e lendo blogs e conversando com alguns amigos para poder comentar essa reportagem, e aí faço aqui óbvio, por compliance, eu não vou falar quem me deu essas informações, mas assim, o problema na captação de sinergia com a Avon foi um dos grandes geradores desse problema e da queima de caixa. A economia de escala, economia de escopo, quando você funde as duas empresas, junta ali as operações, não necessariamente foi como prometido aos acionistas, né? Provavelmente não aconteceu, não entregou o resultado, consequentemente,
terão que fazer cortes. Eles cortaram aí cerca de 40% do custo operacional, bastante representativo, parabéns por isso, mas minha pergunta é, por que gastaram tanto assim? Por que demoraram tanto para cortar? O atual CEO, o Fábio Barbosa, ele anunciou que o foco agora é margem e geração de caixa e que o crescimento das vendas não é prioridade. Pô, não é prioridade crescer venda, eu tenho que ter caixa, eu tenho que ter margem. Resumindo, queimou caixa pra caramba, comprando e internacionalizando, agora tem que voltar, colocar a empresa no eixo, fazer a lição de casa, baixar a bola e tentar voltar ao patamar que estava um ano e meio atrás. Estratégias de expansão geográfica, novas lojas, crescimento, por enquanto, estão travadas. E aí, Habib, o maior dado de todos aqui dessa reportagem é o seguinte, para mim o mais importante no caso, né? A dívida líquida sobre EBITDA está batendo a casa de 2,85 vezes. E a gente sabe que o mercado financeiro, quando você bate 3 vezes EBITDA de dívida líquida, o risco da empresa aumenta, a sua capacidade de crédito no mercado diminui, não vai ter mais tantos investidores querendo colocar o seu rico dinheirinho, as suas economias ali naquelas ações. Resumindo, está quase batendo 3. Eu não aqui não dou sugestão nenhuma, invista ou não, você tem que fazer suas considerações, né, fazendo o meu disclaimer, mas o risco da Natura está alto para os próximos meses. Bom, se o risco aumenta, o prêmio tem que aumentar também, né? Então, é isso. A pessoa tem que fazer essa avaliação por conta, mas você colocou um ponto muito relevante. Foram várias aquisições grandes, a da Avon, muito grande, uma aquisição muito relevante, e é muito difícil capturar essas sinergias todas que a planilha de Excel captura com mais facilidade, né? Então, acho que foi um ponto delicado e a Natura, eu acredito que está indo para um caminho saudável. Vamos avaliar, na verdade. Bom, vamos para a última notícia. Valor econômico. O plano da Leroy para fazer entregas nacionais em 72 horas. Eu não compartilhei contigo, mas outro dia eu fui na Leroy Merlin e eu adoro ir na loja, cara. É impressionante como eu me divirto. Às vezes eu queria passar o dia inteiro lá. E assim, é coisa estúpida. Vi uma cadeira de jardim e um cortador de grama e fiquei a fim de comprar. Cara, eu moro num apartamento, entendeu? Mas dá essa vontade quando você passa na loja. Coisas que a experiência da loja física traz para você, que o e-commerce, infelizmente, não traz. Mas é o seguinte, aqui parece que os planos da Leroy de entrega são audaciosos, hein? E você, como tem experiência nesse tipo de varejo, eu queria que você compartilhasse um pouco dessa notícia. Habib, quando eu li a reportagem, eu falei, lá vem história, deixa eu entender qual é essa daqui. Mas eu apoio os executivos que estão tomando essa decisão, acredito que eles estão no caminho certo, mas material de construção é algo bastante complexo de você operar no canal online. Dá um exemplo, me dá 1 metro cúbico de areia. Como que você transporta 1 metro cúbico de areia? Você vai ter que colocar em sacos plásticos? São quantas centenas de sacos plásticos para você entregar 1 metro cúbico de areia? Provavelmente é de caminhão que você entrega. Aí você vai sair do centro de distribuição no Sudeste e mandar para o Norte ou para o Nordeste, quão caro isso não fica? Bom, o alto custo de logística, nesse caso, para você entregar algo saindo do Sudeste no Nordeste, em relação a entregar no próprio Sudeste, chega a ser onerado aí em 30%, 40%. Ou seja, é muito mais caro entregar longe. Claro, o custo do transporte está envolvido nisso. Fora o sistema tributário nosso, bastante oneroso, a questão do DIFAL, né, a diferença de alíquota entre os estados e afins. Bom, qual que é a meta da Leroy? Até o final de 2023, entregar os produtos próprios em até 3 dias úteis no país. Bom, se sair do Sudeste e ir para o Norte, por exemplo, para Manaus, e tiver que atravessar o Rio Amazonas, são 7 dias de balsa, já não dá. Então, se não for um transporte aéreo, eu acredito que vai ser difícil. Temos um problema, eu tenho que levar o centro de distribuição mais para perto do meu cliente. Legal. Proposição da Leroy: 2 novos centros de distribuição, um em Recife, em Pernambuco, e outro em Brasília. Vai ficar mais perto do cliente, mas 3 dias, prazo médio, é baixo, é uma meta bastante agressiva.
Só para quem não conhece as estruturas da Leroy, hoje eles têm um centro de distribuição em Cajamar, em Cachoeirinha, em São Bernardo do Campo. Os três no estado de São Paulo, para não falar em Grande São Paulo, muito perto da cidade de São Paulo. Tudo que está para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste está longe. Então, eles têm que abrir esses novos centros de distribuição. Inicialmente, eles vão operar com parceiros, com terceiros, e não construir os seus próprios centros de distribuição. Basicamente, eles vão fazer um teste, um MVP, ver se para em pé, se tem cliente, se eles crescem, se eles podem expandir para outras regiões. Para a gente ter uma noção dos números, em 2022, o canal digital ele correspondia a 11% da venda total. Antes da pandemia, era cerca de 3%, irrisório. E a ideia é chegar a 20%, 25% no próximo ano. A empresa ela deseja crescer entre 5% e 10% o faturamento em 2023. Na reportagem não está claro se o crescimento é real ou não. Se for um crescimento não real de 5%, é inflação, ou seja, não cresceu nada, andou de lado, perigoso. Eu estimo que o crescimento seja real aqui nesse caso. O faturamento anual da Leroy está da ordem de 9 bilhões de reais. Então, é um faturamento bastante expressivo também. Isso composto em 47 lojas, mais o e-commerce. Eles pretendem abrir 3 novas lojas até o final de 2025. Uma ordem de grandeza de uma loja custa 100 milhões de reais, mais ou menos, para você abrir. E aí, olha a curiosidade aqui, Habib, até brinquei com você antes. Eles estão investindo num elevador de carga para o centro de distribuição deles, que vai custar 94 milhões de reais. O equivalente a construir uma loja nova. Eu até comentei com o Habib, esse elevador tem que dar piruetas, tem que transportar tudo 24 horas, toneladas e mais toneladas de insumos que a Leroy fabrica, tem que ter correias transportadoras incríveis, porque pagar 94 milhões tem que valer a pena, óbvio. É uma brincadeira aqui, mas com certeza eles fizeram as contas e entenderam que vale a pena ter um elevador de carga desse para acelerar o processo de logística. Mas acelerar o processo de logística, distribuição nos caminhões, talvez não seja um elevador que vá resolver o problema. Ir para mais perto do cliente, a expansão geográfica dentro do Brasil, talvez seja uma solução que esteja no pipeline de ações da Leroy. Hoje, a concorrência da Leroy, fora dos grandes centros, são as distribuidoras de material de construção e itens para casa, de médio e pequeno porte, das médias e pequenas empresas. Então, muito provavelmente, em cidades menores, tem aquele fornecedor do material de construção, dos itens que a Leroy vende, que atende por WhatsApp, que atende o telefone e que está perto do cliente e vai entregar de uma maneira mais rápida e assertiva os produtos. Talvez não com o portfólio que a Leroy tem, mas com alguma assertividade, com certeza. Outro braço dessa estratégia da Leroy, nesse ponto agora, é ajudar o marketplace dela no processo de logística. Porque não adianta nada a Leroy ir para o Nordeste ou chegar mais perto do Nordeste ou do Norte e nos grandes centros e não ter os produtos todos entregues de maneira rápida. Um exemplo, um marketplace de São Paulo, por exemplo, um fornecedor de lâmpadas especiais em São Paulo. Se ele vender para o Nordeste agora, ele vai colocar no correio para entregar ou vai arrumar algum jeito de entregar esse produto mais caro, conforme eu falei no começo da reportagem, 30%, 40%, ou usar um processo de logística que seja rápido e mais barato. Se a Leroy vender esse serviço, a gente entra naquela questão do fulfillment, né? Que a empresa começa a fazer tudo da cadeia que ela participa, que é o processo de verticalização. Nessa estratégia de verticalização, Habib e ouvintes, há 2 anos atrás, a Leroy investiu na parte da obra Max, há 5 anos atrás na obra Max, que é a parte pesada da construção. A Leroy está no meio da construção civil ali. E no final, que é o artigo de decoração, a Leroy trouxe a Zodio, que é uma empresa francesa, veio para a decoração e arremate final da casa. A Zodio não deu certo. A Zodio foi aberta na loja da Leroy Merlin, na maior operação dela, que fica na Marginal Tietê, em São Paulo, e não deu certo. Descontinuou o projeto. Ou seja, lá atrás foi feito um investimento que não deu certo. Tomara que o investimento agora em logística, em ajuda do marketplace, em fulfillment e nas novas lojas e no elevador
dê certo e que eles não rasguem dinheiro, não percam dinheiro, tal qual perdeu com a Zodio. Eu torço para que dê certo, eu conheço alguns executivos da Leroy, um abraço a todos vocês e boa sorte nessa operação. O Habib, o Aracaki falou no BTC News recente, eu não vou lembrar o tema da reportagem, mas que uma decisão estratégica recai sobre a operação e a operação se lasca para executar. É exatamente o que está acontecendo aqui com a Leroy. Alguém tomou uma decisão estratégica, tomare que a operação, que são as pessoas que eu conheço, não sofram tanto e consigam, de fato, executar bem o que foi proposto, o que foi anunciado aqui na reportagem. Bom, eu também espero que não sofram, mas eu estou certo de que vão sofrer, porque a operação acaba realmente se desdobrando para tentar, às vezes, algum milagre. E um elevador de 94 milhões só vale a pena se ele for um teletransporte, não é verdade? Enfim, mas essa foi a última notícia do BTC Journal dessa semana. Então, queria muito agradecer de novo sua participação, acertar um espacinho na sua agenda complicada, Yuri. Brigadão de novo. Obrigado, Habib. Obrigado, ouvintes que ficaram até aqui. Um abraço para a turma que a gente está finalizando essa semana Soft Skills, a turma do Bootcamp 7. E é um prazer tê-los aqui toda semana. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado, obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. E temos um encontro marcado para a próxima semana em mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.